são ações de investigação judiciais eleitorais e de representação especial, ajuizadas contra candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República pela prática de abuso do poder político e econômico e de conduta vedada nas eleições de 2022. Haverá sustentações orais. Cumprimento os eminentes advogados presentes no plenário, a doutora Ezequiele Silva Barros e o doutor Valber de Moura Agra, advogados do representante, partido do representante em uma das ações, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, nacional, que terá 15 minutos, ambos terão 15 minutos, repartirão 15 minutos para a sustentação. Cumprimento também a doutora Amarilda de Paula Silveira, que falará pela representante Soraya Vieira Tronic, tanto na AIGE quanto na representação, falará por até 30 minutos. E cumprimento o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que falará pelos representados nas três ações, nas duas ações e na representação, pelos representados Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, que falará o doutor Tarcísio por até 45 minutos. Também falará em nome do Ministério Público Eleitoral o professor Paulo Gustavo Gonê Branco. Passo a palavra inicialmente ao eminente relator para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, presidente desse tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento também a nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Marques, ministro André Ramos Tavares, nosso Ministério Público Eleitoral, na pessoa do professor Gustavo Gunê Branco, nossos servidores, na pessoa do doutor João Paulo, e os advogados presentes nas pessoas dos advogados que defendem seu constituinte, doutor Valber de Moura Agra, doutora Amarilda de Paula Silveira, doutor Tarcísio Vieira de Carvalho. E os estudantes da Faculdade Metropolitana da Grande Recife, da Universidade Baiana de Direito e da Faculdade de Direito de Vitória. Minhas saudações, meus cumprimentos. Presidente e régio plenário, todas essas ações se fundamentam na alegação de desvio de finalidade dos eventos comemorativos do bicentenário da independência ocorrido em 7 de setembro do ano passado. Segundo alegam as partes autoras, os atos oficiais teriam sido mesclados a atos eleitorais, levando a uma apropriação simbólica da comemoração da data cívica. Os recursos, bens e serviços públicos também teriam sido revertidos em favor da campanha dos investigados. Os fatos públicos e notórios tratados nessas ações são os seguintes. Em 7 de setembro de 2022, no período da manhã, realizou-se desfile cívico-militar na esplanada dos Ministérios em Brasília, organizado pelo governo federal e transmitido ao vivo pela TV Brasil. B. O primeiro investigado participou do evento oficial na qualidade de presidente da República e nele não proferiu discurso. C. O então presidente concedeu entrevista à TV Brasil antes do desfile em Brasília, ainda no Palácio da Alvorada, o que foi transmitido durante a cobertura do evento. D. Após o encerramento do desfile, o primeiro investigado retirou a faixa presidencial e deslocou-se a pé até chegar a um trio elétrico que estava estacionado em via transversal à esplanada dos ministérios. Do trio elétrico, o primeiro investigado fez um discurso de caráter eleitoral, no qual tratou de temas relacionados à sua campanha e pediu votos. F. No mesmo dia, 7 de setembro do ano passado, no período da tarde, realizou-se um evento de comemoração do bicentenário da independência, organizado pelas Forças Armadas na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. G. O primeiro investigado participou de motociata, ato de campanha, ao chegar no Rio de Janeiro. H. Em seguida, compareceu ao palanque de honra, montado para este evento, na qualidade de presidente da República, e não proferiu discurso. I. Após o encerramento do evento oficial,
o primeiro investigado dirigiu-se a um trio elétrico instalado na praia de Copacabana. J. O primeiro investigado fez discurso de caráter eleitoral junto a outros candidatos e apoiadores. Essas ações possuem algumas particularidades. A primeira, a AGE 60972, ajuizada pelo diretor nacional do PDT, refere-se apenas aos fatos ocorridos em Brasília, sob a ótica do abuso de poder político e econômico. A segunda AGE 60986 foi ajuizada pela então candidata Soraya Vieira e trata tanto dos fatos ocorridos em Brasília quanto aqueles ocorridos no Rio de Janeiro, também sob o aspecto do abuso de poder político e econômico. Nas duas AGEs, as partes autoras construíram um raciocínio jurídico similar, que assim resumo. O então presidente da República, primeiro investigado, direcionou a comemoração do bicentenário da independência em favor de sua candidatura, realizando atos oficiais e eleitorais de forma sequenciada em locais muito próximos, o que fez com que o público atingido fosse o mesmo. A conduta seria altamente reprovável e teria tido significativa repercussão no pleito, considerando-se os recursos públicos desviados para beneficiar a reeleição do candidato. Já na representação especial 60984, a autora, Soraya Vieira, menciona que os fatos configuram as chamadas condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei das Eleições. Esse dispositivo legal estabelece proibições de que os agentes públicos pratiquem algumas condutas que são tendentes a afetar a igualdade de oportunidade nas eleições. Dentre essas condutas temos a ceder ou usar, em benefício de candidato, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União. B. Ceder servidor público ou usar de seus serviços. A alegação contida na representação, em resumo, é de uso ilícito de bens e servidores públicos por parte do então primeiro investigado. Isso porque a organização dos eventos em comemoração ao bicentenário da independência foi feita por servidores públicos federais e o custo das estruturas foi custeado pelo governo, sendo vedado que o candidato se utilizasse desse aparato para atrair a atenção do público e a cobertura jornalística para seus comícios. A defesa dos investigados nas três ações está fundamentada na alegação de que, embora os eventos oficiais, os atos de campanha tenham ocorrido em locais próximos, houve uma clara delimitação entre eles. Afirmam que o primeiro investigado compareceu aos eventos oficiais cumprindo seu papel de presidente da República e que, depois de encerrados os eventos públicos, participou de atos de campanha na qualidade de candidato à reeleição. A distinção entre esses momentos seria evidenciada, por exemplo, pela retirada da faixa presidencial após a solenidade em Brasília. Sustento ainda que os gastos realizados para a organização dos atos de campanha foram integralmente financiados com dinheiro de sua campanha e foram devidamente declarados na prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral. Argumentam que, tratando-se de eventos distintos e bem delimitados, não houve utilização nem da estrutura custeada com recursos públicos, nem do trabalho de servidores públicos e, portanto, não restaram configuradas as condutas vedadas ou abuso de poder político e econômico. Na AGE 60973, alega-se violação ao artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que pode levar à declaração de inelegibilidade dos responsáveis, caso reconhecido o abuso de poder político ou econômico. Não foi formulado nesta AGE pedido de liminar, razão pela qual, ao admitir a inicial, determinei de imediato
a citação dos investigados para que apresentassem defesa. Na AGE 60986, neste caso também se invoca a violação ao artigo 22 da Lei Complementar 64. Houve nesse processo requerimento de tutela provisória que deferi parcialmente, sob pena de multa, determinei que os investigados cessassem a veiculação de todo e qualquer material de propaganda eleitoral que utilizasse imagens do então presidente da República capturadas durante os eventos oficiais de comemoração do bicentenário da independência realizados em Brasília e no Rio de Janeiro. A decisão foi referendada por esse tribunal à unanimidade em 13 de setembro do ano passado. Os investigados afirmaram que espontaneamente cumpriram a determinação, conferindo-lhe, inclusive, maior extensão. Na representação 60984, a capitulação jurídica, a autora sustenta que houve violação ao artigo 73, 1 e 3 da Lei 9.504. Os ilícitos, caso configurados, comportam a aplicação de multa. Esta ação veio à minha relatoria por redistribuição, suscitada pelo anterior relator à presidência desse tribunal. Havia na inicial pedido de tutela liminar que reputei prejudicado por haver apreciado formulações idênticas deduzidas na AGE 60986. Ato comuns às três ações. Os réus apresentaram contestação conjunta nas três ações, suscitando preliminarmente a exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com os responsáveis por movimentos cívicos que prestaram apoio material para a realização do evento em Brasília. Quanto aos fatos, reconheceram, como já se disse, a realização dos eventos oficiais e dos gastos de campanha subsequentes. Alegaram que os comícios, aspas, ocorreram com apoio material, especialmente, de terceiros, fecha aspas, que integravam diversos movimentos identificados com as bandeiras do então presidente da República. Não negaram que, efetivamente, convocaram seus apoiadores, aspas, para que fossem às ruas no 7 de setembro, fecha aspas. Contudo, refutaram as imputações afirmando está demonstrada pelas estruturas utilizadas e pela cronologia dos eventos, aspas, clara diferenciação com bordas cirúrgicas limpas e delimitadas entre os atos oficiais de comemoração do bicentenário da independência e as participações políticas e manifestações espontâneas paralelas, fecham aspas. B. Respeitadas essas bordas, o primeiro investigado, aspas, migrou ao longo da jornada diária, fática e juridicamente, da condição de presidente da República para a condição de candidato à reeleição, fecha aspas. C. Os fatos devem ser compreendidos a partir da primazia da influência pessoal do primeiro investigado na mobilização de uma base de apoio político já cativa, que comparecia a qualquer movimento convocado por aquele, tal como se ilustra pelo ocorrido no 7 de setembro no ano anterior, 2021, o que torna a existência do evento oficial como desfile cívico-militar, aspas, indiferente jurídico, fecha aspas. D. O espaço democrático das ruas, na data comemorativa, poderia ter sido igualmente explorado pelos demais candidatos, o que não foi feito. A permanência de pessoa na esplanada para ouvir a fala política do primeiro investigado ocorreu e de forma espontânea. Ao refutar as teses jurídicas, os réus negaram a configuração dos ilícitos e a ocorrência do desvio de finalidade, afirmando que houve exitosa separação fática e jurídica entre os eventos oficiais e os atos de campanha. Alegaram que os fatos não são graves o suficiente para afetar os bens jurídicos tutelados pela AGE, que é porque a TV Brasil possui, aspas, baixa audiência, fecha aspas, quer porque a decisão liminar proferida dos autos foi cumprida, impedindo o seu uso do material audiovisual produzido em 7 de setembro daquele ano na propaganda eleitoral. Entre as provas requeridas, os investigados arrolaram 12 testemunhas, entre ex-ministros de estados e assessores diretos, militares, governadores, senador
clérigo, ministro conselheiro do CNJ, ministro do TST e embaixador de país estrangeiro. Com vista a assegurar o pleno contraditório em torno das questões e requerimentos, concedi vista para a réplica das partes autoras e intimei os investigados para que justificassem o requerimento de prova testemunhal com especial atenção à oitiva de autoridades com prerrogativas processuais. Também suscitei de ofício a ilegitimidade passiva da coligação e do partido político, concedendo oportunidade de manifestação às partes. Em suas réplicas, tanto o PDT quanto Soraya Vieira rechaçaram a preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. A candidata afirmou ainda que os documentos apresentados na defesa não são suficientes para concluir que houve separação fática e jurídica entre os eventos oficiais e político-eleitorais. Os investigados, por sua vez, afirmaram, em síntese, que cada uma das pessoas arroladas, por terem participado da organização dos eventos ou por tê-los acompanhado pessoalmente, poderia relatar os fatos a partir de sua percepção, em momentos próprios e não necessariamente coincidentes. Por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, rejeitei as preliminares suscitadas pelos réus e declarei a ilegitimidade passiva da coligação pelo bem do Brasil e do diretório do Partido Liberal, extinguindo em relação a eles a representação especial 600-984 e a AGE 600-986, sem resolução de mérito. Além disso, delimitei as questões de fato e de direito a serem dirimidas. Quanto às provas, atribui aos representados, com fundamento no artigo 373, parágrafo 1º do CPC, o ônus de comprovar, por meio de documentação idônea, a origem dos recursos utilizados para o custeio dos atos de campanha, realizado em Brasília e no Rio de Janeiro, em 7 de setembro do ano passado, inclusive a montagem da estrutura utilizada para os comícios e o ressarcimento pelo partido político dos custos de deslocamento para o Rio de Janeiro na data. B. Deferir o requerimento de requisição de documentos formulados pelos investigados, acrescentando de ofício outras requisições, desde logo pertinente. C. Deferir o requerimento de oitiva de 9 testemunhas arroladas pelos réus, cuja finalidade restou devidamente justificada. D. Indeferir o requerimento de oitiva de 3 testemunhas, autoridades públicas, em relação às quais não foi apontado qualquer fato relevante que pudesse ser de seu específico domínio, já que ocupantes de cargos alheios ao governo federal, à preparação do evento e sequer referidas em qualquer ação, não sendo suficiente a justificativa genérica de que saberiam de fatos, aspas, sequiosos de conhecimento, fecham aspas. Determinei de ofício a oitiva de Daniel Lúcio da Silveira, então candidato ao Senado, que no dia seguinte ao indeferimento de seu registro no TRE do Rio de Janeiro, subiu à tribuna de honra do evento oficial realizado no Rio de Janeiro. E determinei que fossem trasladadas para os autos documentos juntados pelos autores nas outras ações. Os investigados interpuseram agravo interno contra decisão de saneamento, impugnando a rejeição das preliminares e o indeferimento da oitiva de testemunha, conhecido agravo interno com pedido de reconsideração, e indeferir os requerimentos formulados por não vislumbrar razões para alterar o decidido. Seguiu-se a fase instrutória, durante a qual os investigados apresentaram documentos relativos a gastos realizados com os eventos de campanha realizados em 7 de setembro do ano passado, tal como havia sido determinado. B. Foram ouvidas as testemunhas Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Eduardo Maragna Guimarães Lessa, Luiz Cláudio Macedo dos Santos, Daniel Lúcio Silveira e Ciro Nogueira Lima Filho. C. Os réus desistiram da oitiva de 3 testemunhas já deferidas, João Henrique Freitas, Flávio Botelho Peregrino e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o que foi homologado sem prejuízo de análise da pertinência da prova em ação conexa de maior amplitude, com 17 investigados que se encontram em curso. D. Declarei preclusa a oitiva de Dalmar Cone
Vinícius Ferreira, que não compareceu. As requisições e solicitações, tanto as requeridas pelos réus quanto as determinadas pelo juízo, foram atendidas. Assim vieram aos autos documentos fornecidos pelo governo de Brasília, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Ministério das Comunicações, Secretaria de Comunicação da República, Ministério da Defesa, pelos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica e AGU e pela TV Brasil. Concluída a coleta de provas, a instrução foi encerrada. As partes apresentaram suas alegações finais, oportunidade na qual os investigados reiteraram 4 preliminares decididas por decisão interlocutória. Seguiu-se o parecer da douta PGE Eleitoral pela procedência parcial dos pedidos formulados nas ações, a fim de que, reconhecidas as práticas ilícitas imputadas ao primeiro investigado, seja declarada sua inelegibilidade e lhe seja imposta a multa por conduta vedada. Senhor presidente, egrégio plenário, este é o relatório.